Olá, seja muito bem-vindo a mais um Trilha do Saber. No programa de hoje você confere. Estudantes da Rede Estadual do Paraná visitam uma fábrica de porcelana em Campo Largo. Você vai aprender uma maneira de reorganizar as tarefas do dia a dia e ter mais eficiência. Você gosta de histórias? O paranaense Carlos Deitman faz da arte de contar histórias um estilo de vida. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes da Rede Estadual do Paraná foram conferir de pertinho como é o funcionamento de uma fábrica de porcelanas em Campo Largo. Eles ficaram encantados com todo o processo. Sabe-se que a cerâmica surgiu na pré-história e que muito depois, numa antiga dinastia chinesa, passou para um estágio mais avançado, quando alguns minerais foram adicionados à argila. E a peça pós-modelada foi colocada à queima em altíssima temperatura. Cada vez mais aprimorada, a porcelana chegou até nós, inclusive no Paraná, em Campo Largo, que é conhecida como a capital da louça. Isso porque, lá em 1929, o então jovem e determinado Fritz Erwin Schmidt viajou para a Alemanha. Vamos saber mais sobre essa história junto com os estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar de Djalma Marinho, de Campo Largo, uma visita à primeira fábrica de porcelana aqui instalada. Estamos aqui na Porcelana Schmidt, que é pioneira na produção de porcelana no Brasil. E Roberto, conta pra gente um pouquinho aí como que surgiu toda a história da Porcelana Schmidt e se é verdade que o Frederico foi aprender a fazer salsicha na Alemanha, mas voltou. Ainda aprendeu a fazer porcelana? Isso reza a lenda que sim, mas eu não acredito que seja verdade. Mas, enfim, o Frederico, ele em 1933... patrocinado por Fritz Lorenz, que era um empreendedor lá em Santa Catarina, foi para a Alemanha e aprendeu a fazer porcelana lá. E em 1934, 35, se eu não me engano, o Frederico foi trabalhar em São Paulo nas antigas Cerâmica Matarazzo. E lá ele começou a fazer as primeiras peças de porcelana no Brasil, onde também ele chamou mais membros da família que foram trabalhar lá. E, se eu não me engano, em 1939, foi feito o primeiro jogo completo de porcelana no Brasil, e na América do Sul, que foi feito pela Schmidt, na antiga Porcelanas Real, que era a porcelana Matarazzo em São Paulo. E foi o primeiro jogo. Qual é o primeiro jogo? Por exemplo, prato raso, fundo de sobremesa, xícara, chá, café. Isso foi em 1939. Dessa forma começou a porcelana no Brasil. Como é que toda a Porcelana Schmidt se implantou em Campo Largo, e tanto é que Campo Largo é conhecido como a capital da louça? Eles procuraram algum outro lugar para expandir a porcelana. Então eles foram a Santa Catarina. Como Pomerode havia um pastor luterano que tinha muito contato com a Alemanha naquela época, os fornos tudo vinha da Alemanha, eles resolveram fazer a fábrica em Pomerode, pela facilidade de conseguir o terreno, pela facilidade do financiamento. E daí teve uns anos para frente, Frederico veio para Campo Largo e abriu a Porcelana Estiatita. Então naquela altura eles concorriam entre os irmãos, haviam irmãos em São Paulo, em Pomerode e aqui em Campo Largo. Em 1979, 80, eles formaram o Grupo Schmidt e unificaram todos. E aqui em Campo Largo, vocês escolheram Campo Largo por quê? Por Campo Largo tem uma jazida muito grande de areia de quartzo, que é uma das matérias-primas que entra na porcelana numa porcentagem bastante elevada. E também tem alguns caulinhos, mais pela facilidade da matéria-prima. E quem não se lembra daquela xícara, daquele prato, da avó, da tia, da própria mãe? Aquela louça linda, delicadamente decorada. Há muita chance de ter sido feita pela Schmidt. A indústria da louça contribuiu para o desenvolvimento econômico e demográfico de Campo Largo. E muitos campolarguenses trabalharam na Schmidt, o que acontece até hoje. Muitas pessoas de Campo Largo trabalham aqui. Inclusive, hoje tem casas aí que estão em cima de terrenos que pertenciam à Schmidt. Mas como as pessoas tiveram que ser trazidas de Pomerode para cá, teve que se dar condição delas morarem, né? Então, na altura, foi feito isso, né? Para atrair mão de obra, porque lá atrás, na década que foi feito isso, não tinha mão de obra aqui, né?
Quantos anos trabalha aí, Machado? 35 anos. 35 anos? Sabe tudo de porcelana. Interessante saber que a mão de obra ainda está presente nessa fábrica, mesmo com a utilização da tecnologia, seja nas máquinas, seja nos fornos automatizados, que podem ser controlados por meio de um aplicativo instalado no celular. O encarregado do forno está em casa, pode olhar a temperatura, ver quanto que está tudo. Ele, normalmente, quando é desvio pequeno de 20, 30, 40 graus, ele corrige sozinho. Você sabe diferenciar a porcelana da cerâmica? Vem com a gente descobrir. O pessoal confunde muito porcelana com cerâmica. Você poderia explicar pra gente a diferença, as nuances? Por que tem diferença? Basicamente tem algumas diferenças. A matéria-prima da porcelana é de uma qualidade melhor, né? Mais nobre, vamos dizer assim, e também o tipo de queima, né? O que produz porcelana só se produz porcelana em forno redutor, né? É o tipo da queima que faz isso, porque a porcelana, ao contrário da cerâmica, a faiança, seja o que for, ela tem porosidade quase zero, muito próxima a zero, né? A alma da peça, a massa é branca e o vidro só dá o brilho. Essa é a grande diferença entre porcelana e cerâmica, é a queima e a não porosidade, ou seja, é muito mais higiênica do que qualquer cerâmica que você vai usar, né? A gente sabe que é trabalhoso. Como que funciona esse processo da produção da porcelana? Bom, a massa da porcelana ela é como uma receita de bolo. Na porcelana você tem caulim, feldspato, argila, areia de quartzo. Você tem que controlar a retração da queima das peças, para que as peças fiquem todas com o mesmo tamanho. Aí você faz uma mistura de massa, faz uma receita. Essa massa é moída, úmido, num tambor. Depois ela passa por uma filtroprensa, que na verdade é como um filtro de café. No café você aproveita o líquido e joga fora o pó. Nós aproveitamos o pó, que é a massa, a água volta para o processo. Aí você tem a massa em si. Essa massa ela vai maturar uns 30 dias, porque ela tem que maturar como se fosse um queijo, né, para ela adquirir resistência mecânica e tal. Aí o processo se abre. Você dilui ela em água de novo para fazer peças ocas na fundição, que são bules, cafeteiras e leiteiras. E nas peças que não são ocas, você tem um tarugo, que vai para um torno que vai conformar, vai tornear os pratos. Todas as peças são assim, todos os pratos, xícaras são feitos dessa forma. Todo o retalho você aproveita 100% isso aqui. Aproveita tudo. Aí você queima a primeira vez em 1000 graus. Aí você tem essa cor aqui, que é essa cor laranjada aqui, resistente e porosa para absorver o vidro. Aí você vai passar um banho de vidro, que é o verniz, e queima a segunda vez em 1340, 1350 graus. Aí você tem a porcelana branca. Essa é a primeira queima a 1000 graus. Ele vai levar 20 e poucas, 24, 25 horas mais ou menos. Toda a movimentação do forno é automática, né? Podem ver que ele está puxando um carrinho para dentro agora ali, ó. As pessoas só carregam e descarregam, não mexe na movimentação. Esse forno É o forno da queima do forno verniz, 1340, 1350 graus. 1340 graus, imagina isso! É muito quente. Aí esse é o último forno, né? O último acabou forno a fase de forno. porcelana. De porcelana. Depois só forno de decoração. Entra no forno lá atrás e sai aqui na frente. Esse forno, cada 8 minutos entra um carro e sai um carro. Temos que destacar um detalhe curioso. Os cabos das xícaras são colocados manualmente. Que trabalho, hein? Tem a forma, né? Cada tablete tem uma forma. Ele abre, ó, ela entra a massa líquida, sob pressão na máquina, funde e vai tirando as alças, ó. Aí elas fazem um acabamento para ajustar a alça direitinho na peça. Mas ainda falta a decoração das peças. E adianto que tem material utilizado a preço de ouro. A qualidade da porcelana Schmidt é indiscutível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão e também do acabamento, que é impecável e lindo, os filetes de ouro e tudo mais. Hoje nós produzimos nessa fábrica em torno de 85, 86% de produto de primeira linha.
quer dizer, qualidade, né? E nossos clientes que compram há muito tempo, eles pedem essa qualidade, né? Então você não pode fugir disso, né? E aqui onde vocês estão agora é a aplicação do decalque, né? Ou seja, a decalcomania, as peças que são decoradas, onde se decora decorações nossas da fábrica, decorações sob encomenda e também logomarcas de restaurantes, bares, hotéis e afins, né? E você tem os filetes tinta são todos feitos nas máquinas e os filetes de metal, que é ouro e platina, são feitos manuais, por causa do custo. Então é manual um por um, depois é queimada novamente no forno para fixar a decoração, né? Agora, o custo disso, desse metal? O metal tem um custo muito alto. Sim, mas por quilo, mais ou menos? 60 e poucos mil reais o quilo. Depende, se você vai comprar platina, o ouro é muito caro. Não, e todas as famílias de Campo Largo têm porcelana Schmidt há anos. Tem que ter, né? Há anos, para ver como que a qualidade é boa, gente. Boa. E a durabilidade também, né? Sim, com certeza. A Schmidt, além de atender o mercado nacional, exporta para os Estados Unidos, Chile e Argentina. Quase acabando a visita. Vamos saber a opinião dos estudantes? Essa visita foi muito legal, que teve a parte de controle de eficácia, teve a parte de selecionamento dos produtos. E a gente aprendeu a parte da história, de como tudo começou, a porcelana. O crescimento da empresa. Foi e também bem a legal. parte familiar deles, né? Porque isso começou tudo da parte da família deles lá da Alemanha. Tem tudo uma história por trás disso. Sim. E o legal foi que deu para perceber que desde o processo, né, de quando ainda tem a argila ali sem modelar, sem forma nenhuma, até o produto final, nós temos aqui o produto final, dá para ver o padrão da qualidade da Schmidt. Exatamente. É uma qualidade que E tem que cuidar muito na parte da pintura, na parte do decalque. Sim. É um cuidado maravilhoso. E eu gostei muito de aprender isso, ter uma aula de campo, porque nós, como futuros técnicos e administradores, a gente precisa muito desse aprendizado. Sim. A gente conheceu muitas partes que a gente estuda dentro da sala de aula. Sim. A gente, né, conseguiu ver presencial como é realmente a administração e o recurso, Hoje né? nós tivemos a oportunidade que a gente via na teoria, vemos na prática. Exatamente. Muito legal. Anualmente, Campo Largo promove a tradicional Feira da Louça, onde são apresentadas as novidades e são comercializadas peças desde a primeira linha até as mais populares. Já são 30 edições com exposição de várias fábricas e com inúmeros visitantes, inclusive de fora do estado. Quantas peças lindas! É pura arte! Um lugar que difunde a arte, história e cultura em Campo Largo é a famosa Casa da Cultura, um espaço que possibilita o contato da população com diversas atividades culturais. E os estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Macedo Soares foram até lá assistir uma apresentação e bater um papo com o cantor e compositor Alex Miller. Ele que é ex-aluno do Colégio Estadual de Djalma Marinho e sua música está tocando em várias rádios e plataformas do Brasil. E como que era isso? Você chegava com o teu violão, começava, hoje eu vou tocar, tocava antes da aula, no intervalo, como é que era isso? Começou quando teve um aniversário na escola, e aí eu falei, posso trazer o violão? Pode. Dali em diante ele não parou mais. Então sempre trazia o violão, né? E aí acalmava o recreio, enquanto alguns alunos jogavam futebol, ping-pong, eu estava com o violão e uma patota em volta grande. Teve uma prova que a gente ia fazer, não lembro qual a matéria agora, e estava todo mundo, tipo assim, preocupado com aquela prova. E aí a gente tocou e acalmou o povo. Agora eu quero saber uma coisa. Você falou que tocou e deu certo, o pessoal tirou nota boa na prova? Nesse dia a prova foi fantástica, todo mundo ficou benzaço na prova. E você veja o quanto a música é importante, né, na vida das pessoas. Logo depois que eu comecei a escutar as pessoas falando, olha, você traz uma paz cantando, um negócio muito agradável. E eu não deixei mais o violão para trás.
E o que você vai cantar pra gente hoje? Olha, a gente estava falando sobre a canção que eu acabei de lançar agora há pouco tempo, não tem 2 meses, 3 Filhos do Nosso Amor. A minha filha me ajudou a finalizar a canção e tá aí nas plataformas digitais, 3 Filhos do Nosso Amor. Então agora, com vocês aí, vai tocar pra gente? Vambora. Alex Miller, então! Vamos lá, Vamos manda pra ver! Foi ali que tudo começou, os nossos planos, depois de anos, foram perfeitos que conquistamos. 3 filhos e o nosso amor. Como é o nome da música? 3 filhos e o nosso amor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E aí, você imaginava que o processo era assim tão delicado, tão preciso, muita coisa feita à mão? É incrível, né? Você muitas vezes já deve ter feito as tarefas de casa no automático, né? É o que a gente faz no dia a dia, mas saiba que a gente pode tornar todo esse trabalho da nossa rotina muito mais efetivo. Quer ver só? Juanito, você ainda me paga por toda essa humilhação que eu estou passando. Você não está em posição de ameaçar ninguém, sua coitada. Nossa, mas essa novela é muito ruim. Se quiser mudar, o controle tá ali, ó. Mas o que é isso, Edinho? A gente estava assistindo. Vocês estavam só reclamando. E toda noite é a mesma coisa. Vocês ficam olhando para essa novela e reclamando e não conseguem nem mudar de canal e nem desligar. Só dei uma mãozinha. Tá certo. Tá muito chata mesmo essa história. Não sei por que a gente ainda assiste. E quer saber? E você, sabe? Tô aprendendo. Olha aqui. É isso mesmo. A sociologia pode ajudar muitas pessoas a entenderem como as limitações impostas pela sociedade podem deixar a vida sem sentido, desanimada e muito chata. E como a gente tem a capacidade de mudar isso a qualquer momento, tomando nas mãos a história da nossa vida. Quer saber? Bom mesmo é descobrir. Conta aí, você é do time que gosta de ouvir histórias ou contar histórias? O paranaense Carlos Deitman fez da arte de contar histórias um estilo de vida. A minha vida é rodeada de histórias. E a sua? Aposto que tem várias, muitas. Qual delas você mais gosta? Todo mundo conta histórias. Contam as histórias com o seu corpo, com a sua expressão, com o seu jeito de olhar. Nós somos história, presente no nosso corpo, nosso gesto, nosso ato, nossa força, nossa presença. Já está contando e fazendo histórias. Estamos rodeados de histórias e contamos aquilo que é nosso, que nos significa. O que as histórias fazem apenas reúnem e sintetizam o que está dentro de cada um de nós, os nossos grandes medos, as nossas grandes alegrias,
os nossos grandes amores. As histórias só resumem ali. Aonde encontrar histórias? Só nos livros? Não! Está aí do teu lado, está junto de você. Olha a história desse lugar onde você está sentado. Olha só dessa cadeira onde você está sentado, desse banco. Do que é feito? De onde veio? Quem fez? Quem é essa pessoa que está do teu lado? Quem é essa pessoa que está na tua frente? Do que é feita a tua roupa? Quanta história em cada uma dessas coisas. Histórias são humanas. E muitas vezes as histórias que a gente ouve são do fundo da alma de todo o ser humano. Assim como os chás, como as plantas, como as medicinas. Tudo que alimenta o corpo e a alma, assim como as histórias que nos animam, nos lembram, nos relembram, nos contam cada detalhe que está dentro de todos nós. Sou Carlos Deitman, contador de histórias, entre muitas outras coisas. Que nada nos defina. Quando você retoma o contato com as tuas raízes, seus pais, de onde vieram, como se conheceram, que músicas gostavam, como namoraram, pega as histórias e os causos dos avós, dos bisavós, vai puxando esse fio da história. Quando você ouve uma história, é a sua imaginação que desenha, e aquela é a sua princesa, é o seu príncipe, é o seu castelo, é o seu rio, é o seu oceano, é o seu monstro. E você desenha dentro da sua imaginação. Por que é importante esse contador de história ali na aldeia, ali no sítio, ali na vila, ali na cidadezinha pequena? Porque não fica só uma versão daquela história. E está com ele a história e a memória do povo. Ele é uma biblioteca viva. Então, quando você mata um contador de histórias, você está matando a memória desse povo. Os melhores contadores de histórias que eu conheço e conheci não sabiam nem ler e escrever. Mas tinha uma coisa, tinham sabedoria. Por isso, se você está com as suas bibliotecas, seus arquivos de memória vivos aí perto, aproveite. Puxa as histórias. Comia o quê? Brincava do quê? Como é que namorava? Namorava escondido. Quando é que namorou a primeira vez? Quem é este contador de histórias? Para cada um dos povos, esse contador de histórias tem uma relevância, uma importância diferente, mas sempre uma importância. Eu tenho certeza que você conhece vários contadores de história, mas imagino que você não os reconhece. Por isso, às vezes está ali do seu lado a última pessoa do planeta que sabe aquela história e que vai te contar a versão mais próxima do real. Aproveite enquanto o arquivo está vivo. Um pequenino grão de areia era um eterno sonhador. Olhou para o céu, viu uma estrela e imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos. Ela no céu, ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar. O certo é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar.
E é assim, com essa arte de contar histórias que esse paranaense tem encantado todo o Brasil. Chegou o momento em que os estudantes tiram as dúvidas, fazem muitas, mas muitas perguntas. Dessa vez, eles querem saber sobre o Leia Paraná. Oi, gente, meu nome é Raquel, do Júlia Vanderlei, Curitiba, Paraná. E Lorena, você consegue explicar pra gente o que é a plataforma Leia Paraná? Oi, Raquel, consigo sim. O programa Leia Paraná foi estabelecido pela Secretaria de Educação desde o ano passado, de 2023, e tem como principal objetivo incentivar a leitura dos nossos estudantes, disponibilizando, através de uma biblioteca digital, livros dos mais diversos gêneros literários para estudantes e professores em diferentes meios, seja pelo celular, pelo computador, pelo tablet, você consegue acessar uma biblioteca completa na palma da sua mão. Olá, Lorena, eu me chamo Sofia Cotec Suzinho, sou do Colégio Júlia Vanderlei, Paraná. Eu gostaria de saber quais são os diferenciais da plataforma Leia Paraná. Oi, Sofia. Então, além de a gente ter os livros disponíveis em casa, quando você está no ônibus, na escola, em diferentes locais, você pode acessar a biblioteca de até 6 dispositivos diferentes, ou seja, você pode ter logado no teu celular, no computador, em diferentes locais. Dentro do Leia, nós temos também as questões que auxiliam na interpretação do texto e para você conseguir acompanhar a sua habilidade leitora, ver como você está desenvolvendo a sua proficiência literária. Conta pra gente o que é o BookTube. Sofia, BookTube é uma proposta que a gente tem dentro do Leia, que são vídeos inspirados nos livros disponibilizados para os nossos estudantes. Então, nesses vídeos você vai conhecer um pouquinho mais da vida do autor, do período que essa obra foi escrita, vai saber um pouquinho mais sobre a própria história antes de você ler. Assim você consegue se inspirar para ter uma leitura mais prazerosa. Também gostaria de saber quais são os livros mais lidos pelos estudantes. Olá, Sofia. Entre os livros mais lidos no ensino fundamental, nós temos a coleção do Diário de um Banana e a coleção Aventuras de Mike, e também os livros O Pequeno Príncipe e Frankenstein. No Leia Paraná, nós temos livros de uma diversidade de autores e de diferentes temáticas. Então, nós temos quadrinhos, biografias, livros de literatura clássica, tanto universal quanto brasileira. E esses livros de literatura clássica brasileira são livros que são cobrados nos vestibulares. O Trilha do Saber de hoje fica por aqui. Você pode acessar este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que este programa é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente volta na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.